Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas aulas à distância. O IFCE nos está impondo algumas normas e regras que nós devemos seguir. Vamos procurar seguir todas elas. E em princípio, nós vamos aproveitar tudo que foi feito até o ponto de interrupção. Mas como já passou muito tempo, nós vamos fazer uma revisão rápida. Depois dessa revisão rápida, nós vamos continuar com matérias novas e em seguida vamos verificar o processo de avaliação. Toda a nossa interação será feita pelo chat do Classroom, pelo mural. Então vocês podem utilizar o mural para colocar o que vocês pensam, o que vocês querem, e o que vocês acham, e a gente vai interagindo ao longo do tempo. Mas eu estarei disponível especialmente nos horários das aulas. Então todo horário de aula eu estarei ou olhando o Classroom ou transmitindo para vocês via Google Meeting. Então no horário da nossa aula estejam com disponibilidade para a nossa aula. Não marquem aula de outros professores, nem procurem outras tarefas nesse horário, porque é nesses horários que nós vamos fazer as nossas atualizações de dados, atualizações do chat, atualizações do mural, a Google Meeting e também as avaliações. Então procurem sempre estar atentos com relação ao horário das aulas. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar para vocês as informações gerais sobre as regras que vocês têm que seguir nas videoaulas. Vou mostrar aqui o trecho e dar o tempo para vocês lerem conforme as instruções que nós recebemos. Vamos então para a nossa aula de padrão de projeto, primeira aula pós-pandemia, né? Então nós temos aqui uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês e que às vezes a gente não fala e que é importante falar porque vocês podem ficar achando que a gente é omisso em muita coisa. Mas o Exército, ou digamos assim, as Forças Armadas, tem como norma, muitas delas têm essa norma escrita, que qualquer oficial que mande um soldado para ir para a batalha sem uma arma é passível de uma corte marcial. Então, se essa moda pegasse, nós professores também estaríamos passíveis de sermos punidos porque estamos enviando vocês para o trabalho sem muitas armas. E no trabalho que vocês vão enfrentar, talvez o que vocês vão mais necessitar não é o conhecimento técnico, que é realmente importante, mas algumas coisas que vão além do conhecimento técnico. As suas armas, aquilo que você deve levar para o seu trabalho,
são 3 coisas que são importantes, das quais depende a sua, digamos assim, quais depende o seu sucesso profissional. A primeira delas é a habilidade de falar, né, se expressar bem, que hoje nem mesmo nós professores temos muitas vezes. A habilidade de escrever e a qualidade das suas ideias. A qualidade das suas ideias, de certa forma, vai determinar o seu futuro profissional. Resumindo, o que você vai enfrentar lá fora tem a ver com a qualidade da comunicação que você tem. E a qualidade da comunicação ela é função de 3 fatores, segundo Patrick Whiston, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts. A primeira é o conhecimento que você tem, que eles chamam de CARQ, grande. Segundo, é a prática que você tem com esse conhecimento. E terceiro, é o seu talento natural. Observe que vai diminuindo aqui. A primeira coisa é o conhecimento que você tem. Segundo, a prática que você tem com esse conhecimento. E o seu talento natural. Então, o conhecimento também é importante e ajuda na qualidade da comunicação. Porque o que você vai passar para as outras pessoas é a sua capacidade de comunicação. E as pessoas só vão perceber o conhecimento que você tem se você souber comunicar isso para elas de alguma forma. Então você tem 3 aspectos a considerar na sua carreira de engenheiro de software. O conhecimento que você tem, a prática que você tem com esse conhecimento e o seu talento natural, que muitas vezes pode ser suplantado pelo seu esforço. Nós somos de uma geração, então nós, alunos e professores, somos de uma geração do copiar e colar. Essa coisa começou com o Windows em 1995, quando surgiu o Windows e surgiu os famosos botões copiar e colar, e hoje todo mundo copia e cola tudo. Mas nem sempre copiar e colar funciona, porque às vezes você não sabe muito bem o que está copiando, e às vezes você não atinge seus objetivos, porque você copiou e colou e não era aquilo que era para copiar e colar, e você não soube nem modificar o mínimo necessário para passar a ideia de que aquilo foi, de alguma forma, original. Copiar e colar não faz diferença. Qualquer um sabe copiar e colar. Mas até aí existem uns que copiam e colam melhor do que os outros. Então você já deve ter percebido que às vezes simplesmente copiar e colar não faz a diferença. Então, porém, copiar e colar ajuda no aperto. Está todo mundo sendo salvo por isso aí. Tanto profissionais, estudantes, profissionais de todas as áreas. Os advogados copiam as suas petições, os juízes copiam suas sentenças e uns vão copiando os outros. E assim são cada vez menores aqueles que fazem textos originais. Nós hoje copiamos e colamos tudo uns dos outros. Mas copiar e colar também evita que inventemos a roda. Então, em muitos casos, a gente não precisa inventar a roda. Tem uma frase famosa, dizem que é o Einstein que disse isso, eu não sei se bem foi o Einstein, que ele disse que se ele vir mais longe é porque ele estava no ombro de gigantes. E os gigantes seriam Newton e Galileu e outros físicos anteriores a ele. Mas existe uma figura, um museu aí, que é uma figura, um papel antigo, onde foi encontrada essa imagem que ilustra bem a questão dos anões em ombros de gigantes. Então, nós somos, de certa forma, essa nossa geração são os anões em cima dos ombros dos gigantes que nos trouxeram até aqui. Então, se nós vamos copiar e colar alguma coisa de alguém, que pelo menos a gente use um gigante para dar suporte ao que a gente está falando. E é isso que costumeiramente se faz por aí. Mas nós aqui estamos falando da indústria das metodologias de software. Nós, que conhecemos a computação há um pouco mais de tempo do que vocês, por exemplo, nós vimos essas metodologias serem criadas e morrerem, e nascerem outras, e também morrerem, e assim por diante. Nós vimos as modas pegarem, as modas irem embora. Foi criada a indústria da metodologia que tinha como 2 objetivos. Um, realmente resolver o problema da velocidade de desenvolvimento de software, e outro, promover algumas pessoas a experts em desenvolvimento de software. Então não importava se aquilo funcionava ou não funcionava, algumas pessoas queriam se sobressair, isso é muito comum, e as pessoas desenvolviam suas metodologias e colocavam no mercado, muitas vezes sem nem ter testado elas suficientemente.
Mas as modas pegavam e as pessoas seguiam metodologias de Chris Gaines, de Jackson, de Wilson, de Morris, de Martin, de Rumble, de Coda e assim por diante, cada um com as suas particularidades, com as suas formas de representar os símbolos. Até que surgiu a UML, que deu uma certa padronizada na questão da representação dos objetos de código, mas dos objetos e classes, mas antes do UML cada um fazia da sua forma. No entanto, apesar da UML, existem muitas metodologias ainda que estão por aí no mercado e que fazem aquela sopa e que às vezes é difícil de escolher uma delas para trabalhar e às vezes nenhuma delas realmente satisfaz o que você precisa. Então nós tivemos, desde os anos 70 para cá, talvez o primeiro grande criador dessas metodologias foi o Chris Gaines, quando ele lançou um livro antigo chamado Análise Estruturada de Sistemas. Era um livro azul pequenininho que ele começava a explicar como é que ele fazia para desenvolver sistemas. Haja visto que naquela época os sistemas eram feitos, os softwares eram feitos cada um do seu jeito, cada pessoa tinha a sua forma. E o Chris Gaines tentava organizar ou ensinar as pessoas como organizar a sua metodologia de desenvolvimento de software. Então, estruturar, segundo ele, análise estruturada de sistemas, que foi o título do livro que ele lançou, seria uma forma de organizar o desenvolvimento de sistemas. Outras pessoas desenvolveram também, o James Martin também trabalhava nisso, ele escreveu um livro muito interessante, chamado Técnicas Estruturadas e Ferramentas Case, onde ele fez um apanhado, era um livro enorme, grosso, onde ele fez um apanhado na época, até a época, o que existia em termos de desenvolvimento, e propostas de metodologia de desenvolvimento. Até que surgiram as tecnologias orientadas a objetos, Code e Ordem participou delas, Grady Book propôs um livro de processo de engenharia de software, o Rumble também participou, dezenas de outras pessoas participaram e desenvolveram as metodologias que são mais utilizadas hoje em dia. Isso não quer dizer que, pelo fato de que algumas metodologias caíram em esquecimento, elas são inválidas, não. Elas podem ser utilizadas para projetos pequenos, muitas vezes, às vezes podem ser utilizadas para projetos específicos. Por exemplo, uma das metodologias que era muito comum era você trabalhar orientado a dados. E se você prestar bem atenção, existem algumas aplicações que são totalmente orientadas a formulários. Você faz formulários, coloca um formulário na tela do sistema web, a outra pessoa vai ver o formulário, então é uma troca constante de telas e formulários e telas. Então, às vezes, não estou dizendo que seja o caso, mas às vezes nem é necessário você usar algum tipo de orientação a objeto. Você está trabalhando simplesmente orientado a formulários. Você tem que fazer vários formulários e enviar formulário para pessoas, retornar formulários. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar orientado a formulários e a dados, né, os dados que estão nesses formulários. Então, algumas ideias antigas são válidas, foram engolidas pelos modismos, mas você pode dar uma estudada em algumas delas e utilizar de uma forma bem eficiente, ou tirar da sua cabeça alguma coisa interessante para fazer, usar a sua criatividade. O ponto central do desenvolvimento de software é que o software precisa ser feito, né? E eu lembro bem que um dos livros de engenharia de software, dos primeiros livros, ele dizia o seguinte, que nós desenvolvemos software como os inventores do avião construíram o avião. Segundo os americanos, os inventores do avião são os irmãos Wright. E segundo os brasileiros, né, e alguns outros lugares do mundo, os franceses nos ajudam, porque foi em Paris, né? Quem inventou o avião foi Santos Dumont, que demonstrou lá em Paris, voou, fez um voo lá na frente de todo mundo em Paris. Enquanto os irmãos Wright diziam que tinha um avião, mas não mostrava em lugar nenhum, não funcionava, ninguém via isso. Quando apareceu, o avião de Santos Dumont já estava fazendo sucesso por aí. Mas os americanos teimam em dizer que quem inventou o avião realmente foram os irmãos Wright. E dizem que os irmãos Wright jogavam o avião do penhasco para ver se o avião se mantinha no ar. E ele muitas vezes caía, se despedaçava todinha, ele ia embaixo e pegava o avião de novo, subia no penhasco para ver de novo. Então, as metodologias de desenvolvimento de software no começo eram assim, você fazia o software, botava no mercado, via ele se acabar, de tanto problema que ele aparecia, e depois tentava começar a fazer tudo de novo. Alguns softwares resistiram mesmo sofrendo todo tipo de críticas. O mais famoso de todos eles é o próprio Windows, que recebendo todo tipo de críticas, ele continuou no mercado funcionando, e está aí até hoje.
embora as pessoas reclamem, mas continuam usando porque não tem uma alternativa viável para utilizar os programas que o Windows traz juntos. A falta de uma alternativa viável obrigou as pessoas, e também o comodismo e digamos assim, a acomodação dos aplicativos a essa plataforma, o ecossistema que se formou em torno do Windows, impediu as pessoas de mudarem de sistema operacional. Mas o sistema operacional é um software muito complexo. Dizem, eu vi em algum lugar, que um sistema operacional teria 80 milhões de linhas de código. Então, não é fácil construir um sistema operacional, tanto é que poucas empresas fazem sistemas operacionais. Então, o primeiro princípio, ponto central, o software precisa ser feito. Né? Precisa ser feito. Se você não entende metodologia A ou B, você usa aquela que vai levar você à conclusão do seu software. A segunda, o software tem que funcionar depois de feito, né? Ele não vai travar o tempo todo. Tem até uma das apresentações do Bill Gates, não sei se foi em anos 98, foi o Windows 7, foi um desses Windows aí que ele foi apresentar e ele travou na apresentação. Então o Bill Gates sorriu e disse que isso significa que a gente ainda tem algum trabalho para fazer. Então um software que trava na própria apresentação não é uma boa. Imagina quando estiver sendo utilizado na sua mesa. Né? Então o software deve funcionar. Ponto 3. O software deve ser eficiente, rápido e seguro. Né? Esse é um dos princípios que nós queremos, que ele seja eficiente, rápido e seguro. E nós usamos o tempo todo softwares que são ineficientes, lentos e inseguros. Né? Esse é o nosso destino. Enquanto usuário, nós estamos sempre às voltas com softwares que não são eficientes, que são lentos e que são inseguros. O ponto central número 4 é que o software deve ser escalável, ou seja, deve ser extensível, de fácil manutenção. Isso pode implicar ser legível por terceiros, tendo em vista que nem sempre a pessoa que vai fazer a manutenção do código, ele é a mesma pessoa que desenvolveu o código. E se a mesma pessoa, nós que desenvolvemos código, muitas vezes esquecemos o que foi feito em determinada parte do código, que a gente não consegue mais entender nem o nosso próprio código, imagine uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Então, é de bom tom que a pessoa, a não ser que ela não queira ferrar com o patrão dela, né? Que ela desenvolva um software que seja legível, porque se ela quiser ferrar com o patrão, ela pode desenvolver um software que ninguém entenda, todo cheio de códigos escondidos, e aí, ficando extremamente difícil e incompreensível para outras pessoas, o patrão é obrigado a mantê-lo no emprego, ou se livrar dele, ter que fazer todo o software do começo, porque ninguém consegue manter um software que já existe. O problema de todo mundo é que o software precisa ser feito para ontem. Então, todas as empresas contratam pessoas na expectativa de que em 2 ou 3 segundos a pessoa resolva todos os problemas de computação e todos os softwares precisam ser desenvolvidos para ontem. Mas não é só na computação que a gente enfrenta esse problema. Na engenharia, de um modo geral, né, as coisas precisam andar mais rápido, porque o nosso mundo está girando e as pessoas estão cada vez mais sem paciência para esperar que os produtos sejam concluídos e que sejam entregues nas datas previstas. Uma coisa interessante a respeito dos projetos de software dos anos 80 e 90 é que 80% dos projetos de software davam em nada, davam em água. Eram prejuízos certos. Então essa coisa se espalhou pelo mundo, e aqui no Brasil, por exemplo, isso também acontecia. Eu participei de vários projetos que realmente deram muito pouca coisa. Então vocês tendo em mente que um projeto precisa ser insistentemente acompanhado e trabalhado, produzido para que ele realmente chegue a um bom resultado. Por isso que as metodologias saem por aí prometendo mundos e fundos para as pessoas que as seguirem, porque elas garantem que, seguindo essa metodologia, você vai chegar a algum lugar. Então, eles focam no acompanhamento do projeto, na pressão que exercem sobre os programadores. Nós temos aí metodologias como o Scrum, por exemplo, que é um roteiro de como manter a equipe de desenvolvimento sob pressão. Então, você mantendo a equipe de desenvolvimento sob pressão, né, e verificando o que ela tem que resolver agora, compartilhando os problemas, você consegue
de alguma forma, adiantar o processo de desenvolvimento dos software. Aqui nós temos então um certo trade-off, essa palavra trade-off, utilizada para dizer a compensação que você tem por uma coisa em detrimento de outra. Então, para você ter um software seguro, correto e eficiente, você demora mais tempo. Mas se você quiser desenvolver mais rápido, você pode ter que perder um pouco das suas características de segurança, corretude e eficiência. Então, uma coisa vai contra a outra. Você precisa de tempo para fazer bem feito, mas você precisa um tempo muitas vezes que você não tem. Então, você tem que desenvolver. Então, o desenvolvimento de software ele tem dois aspectos interessantes. Um deles é o aspecto engenharia, por isso que é chamado de engenharia de software, que tem a ver com métodos e ferramentas. Ele é engenharia porque ele tem métodos e tem ferramentas para desenvolvimento. Mas ele também tem a ver com arte, que é uma coisa de intuição, de características particulares. Muita coisa de software tem a ver com arte, com a sua própria maneira de fazer as coisas. Tanto é que nem todo mundo consegue, apesar dos métodos serem claros e qualquer um puder aprender, nem todo mundo consegue se tornar um bom programador e desenvolver bons softwares. Porque aí existe sempre um componente humano conectado à questão do desenvolvimento. Então, para tornar o desenvolvimento de software mais rápido, surgiram vários princípios, e muitos deles estão lá no curso de engenharia de software, que não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é mostrar um aspecto bem específico da engenharia de software, que são os padrões de projeto. Mas todos os aspectos da engenharia de software se baseiam em um dos princípios que se chama DRY. DRY é um acrônimo para inglês que é não repita você mesmo, don't repeat yourself. Então a primeira coisa, o primeiro princípio do DRY é não se repita. Quer dizer, se você já fez uma coisa uma vez, você não precisa mais fazer de novo. Se você tiver feito bem feito, você pode reaproveitar o que você já fez. Nunca faça de novo. Não se repita. Não repita. Não faça como os professores que passam 30 anos repetindo a mesma aula e não cansa nunca. Né? Eu já estou meio cansado, mas vamos lá. Bom, o princípio DRY 2 é o que foi bem feito deve ser copiado. Né? Então isso aqui é uma oficialização da geração copiar e colar. Então você foi bem feito, copia, cola e vamos em frente que vai dar certo mais na frente, porque já está feito, já foi bem feito, deve ser copiado. O primeiro princípio é o caminho que todos costumam fazer é mais seguro. Então seguir por um caminho que está todo mundo indo, você corre menos riscos. Você não fica pobre, porque você não perde o emprego, você vai dizer que não, eu estou fazendo o que todo mundo faz. Então você está seguindo os padrões. Aí você não faz diferença também. Então, se você não corre risco de perder o emprego, porque está fazendo o que não deve ser feito, você está fazendo o que todo mundo faz, você também não faz a diferença e, portanto, não fica rico. Aí, por qual motivo você vai ser demitido? Porque não inova ou porque sai da linha, aí nós não sabemos, depende da sua relação com a sua empresa. Copie e reutilize e melhore se puder, mas pelo menos aprenda a copiar, né? Então copia aprendendo, né? Eu sempre digo que no Brasil a gente não sabe copiar nada, porque a gente copia a Constituição, pedaços, retalhos da Constituição americana, implementa errado, pega retalhos e detalhes do sistema de educação francês, mistura pedaços do sistema de educação francês com o sistema de educação americano, não faz nenhum nem outro, não copia corretamente as coisas mais importantes, copia apenas os acessórios, e as coisas mais importantes não são feitas, e não sendo feitas, a eficiência que esse sistema tem lá não vai ter aqui, porque as coisas mais importantes não são feitas. Então, se você copia e deixa de copiar detalhes importantes, mais relevantes, você fez uma cópia mal feita e a coisa pode não funcionar. Imagine que você copie um avião e esqueça de botar os controles das asas, os aileron, né? Tire o trem de pouso, né? Copiou o avião inteiro, mas esqueceu do trem de pouso. Imagina o que isso não vai dar, né? Então, se você copiar mal copiado, você vai ter problemas. Então, os países que tiveram sucesso recentemente na economia, eles copiaram bem copiado. Né? Eles copiaram e até melhoraram, né? Muitos princípios dos países ocidentais. A China, por exemplo, é um exemplo perfeito de país que copiou tudo muito bem copiado.
O Japão também copiou coisas muito bem copiadas, motocicletas, carros. Por exemplo, as motocicletas hoje japonesas que fazem mais sucesso no mundo foram copiadas inicialmente das motocicletas alemãs. Essa história está no YouTube, você pode ver a história das empresas alemãs, da Kawasaki, da Honda, né, da Yamaha. Então elas copiavam dados das empresas alemãs. Bom, de qualquer forma, então, esses que copiaram bem copiado, eles tiveram sucesso. Copiar mal copiado é caminho para o fracasso. Então copie bem, né, já que você vai copiar, você tem que copiar bem copiado. Bom, mas esse copiar aqui não é nenhum crime. Você muitas vezes está copiando você mesmo ou está copiando coisas que as pessoas permitem que seja copiado. Então, uma coisa é a cópia, outra coisa é o direito de cópia. Então, nós estamos aqui com todo o direito de copiar aquilo que as pessoas querem que a gente copie, copiar o que pode, que deve ser copiado. Então, o primeiro princípio do Dry, o quarto princípio do nosso Dry aqui é copie e reutilize, melhor, mas copie bem copiado. Então, tudo isso dá origem ao que o senhor chamou de padrões de projeto. Padrão de projeto é uma coisa que se utiliza na engenharia de software, mas que veio das outras engenharias, né? Que as outras engenharias usam isso o tempo todo. Então, se você vê um prédio ser rapidamente construído, ser rapidamente projetado, é porque tanto o arquiteto copia padrões, como os engenheiros copiam padrões. Então, os arquitetos gostam de salas dessa forma, daquela forma, ambientes dessa ou daquela forma. Você vê que os hospitais todos são parecidos uns com os outros. Você vê que as universidades, os grandes prédios, são muitas vezes parecidos uns com os outros. Né? Não olhe para o Cefet, porque o Cefet foi ali um negócio meio estranho, que foi um monte de prédios construídos em cima uns dos outros. Mas as universidades que foram construídas do zero, elas sempre seguiram mais ou menos o mesmo padrão. Se você vê um aeroporto, todos os aeroportos têm sempre o mesmo padrão, porque os arquitetos costumam seguir certos padrões. Então, nas ciências, no comportamento até, as pessoas seguem padrões. Então, existe o padrão do comportamento do geek, né, da pessoa que gosta da informática. Existe o padrão de comportamento da pessoa de esquerda, da pessoa de direita. Cada um tem os seus padrões de comportamento. E aí você copia também, as pessoas copiam os seus padrões de comportamento. Então, os padrões existem também para a aprendizagem, existem até padrões de ensino, de aprendizagem, de estudo, né? Como é que eu aprendo? Qual é o padrão para aprender mais rápido? Isso existe também. Vocês podem dar uma pesquisada e estudar isso aí. A gente pode até falar sobre isso depois. Nós temos aqui então uma forma de copiar código. Existem várias formas de você copiar código. Você pode copiar e colar os fontes, por exemplo. Isso aqui é a forma mais comum. Né? Copia e cola o fonte. Você pode usar bibliotecas. Você está aqui uma biblioteca. Quando eu precisar, eu simplesmente coloco no meu programa-fonte uma chamada para aquela biblioteca. Essa foi uma das primeiras formas de reutilização de código. A primeira forma de reutilização de código foi copiar, criar as bibliotecas e fazer chamadas a bibliotecas do seu programa. Teve a forma também chamada de chamadas ao sistema, system call, mas que aí não é bem uma cópia, é mais uma transferência de responsabilidade. Nós temos aí derivar classes e objetos, né? Também é uma forma de você copiar sem ter que reescrever, né? Também utilizar componentes, aí você entra na questão da responsabilidade, transferência de responsabilidade. E aqui você tem também utilizar padrões já prontos, que é uma forma que a gente tem. Agora, utilizar padrões também pode ser considerado como uma cópia de ideia, né? Copiar padrões, um padrão é essencialmente a ideia, mas você pode eventualmente copiar os artefatos desenvolvidos por outras pessoas. O que é o padrão, então? Em software, né, em computação, o padrão é um problema ou a resolução de um problema que ocorre de forma repetida. Então, na realidade não é o problema, é a solução do problema. E esse problema ocorre repetidamente e a solução vai lidar com isso de uma forma sempre padronizada, dessa mesma forma. Então, essa é a solução do problema para que se possa encontrar a solução. Isso é que é padrão.
As vantagens da utilização de padrões de desenvolvimento de software tem a ver com o fato de você aprender com a sua experiência e com as experiências dos outros. Então você está copiando a você mesmo ou está copiando os outros, né? A ideia é essa. O uso do termo padrões de projeto ajuda você na comunicação. Ele garante uma qualidade prévia, porque o que você está reutilizando já foi testado. E você também vai servir de teste para outras pessoas mais na frente que vão reutilizar o padrão. Ele descreve as abstrações, né? Então, certas abstrações, e ajuda na documentação. Então, a pessoa que vai rever um código, se ela souber que ele foi implementado segundo certo padrão, vai ficar muito mais fácil para ela entender o código e reutilizar o melhor. Copiar também o código de alguma forma, melhorando. Mas tem problemas com os padrões de projeto, que a gente já viu. Eles não apresentam solução para tudo, né? Eles não respondem realmente a todos os problemas. Eles têm que ser implementados de alguma forma, né? Então nem sempre a ideia que está lá é fácil de ser implementado. Às vezes, de linguagem para linguagem, isso pode variar e às vezes pode se tornar complicado ou mais simples, mais fácil ou mais complicado, dependendo da linguagem. Um dos padrões de projeto que surgiram, e o nome padrão de projeto que surgiram, foi graças a esses 4 autores. O Eric Kama, o Richard Helm e o Ralph Ron Johnson, o John Slides, né? Esses caras criaram um livro, eles chamaram de padrões de projeto. Então esses rapazes criaram esse livro, fez aí algum sucesso, e eles se designavam a si mesmos de Gangue dos 4. Por isso esse nome ficou aí conhecido como GOF, ou Gangue dos 4, Gang of Four. Esse nome Gangue dos 4 é um nome comum na língua inglesa para vários outros eventos que ocorreram na história da humanidade. Então na China tem lá um Gangue of 4, um Gangue dos 4 por lá. Na Inglaterra tem também o seu Gangue dos 4. Na França também tem um evento lá que as pessoas foram chamadas de Gangue dos 4. Teve também um conjunto de padrões que a gente já viu, desenvolvido a partir de um canadense, e escreveu um livro também que chamava de GRASP. Esse GRASP aí é um outro conjunto de padrões, tem um acrônimo para esse conjunto de padrões também. Vamos ver aqui. Então o termo GRASP significa General Responsibility Assignment Software Patterns. Então seria padrões de software para a responsabilidade geral, ou a atribuição de responsabilidade geral. Padrões de software para a atribuição de responsabilidade geral. Seria aí a forma de traduzir para GRASP. Então esse é o livro que deu origem a tudo isso aí. E vamos rever, ainda é a nossa revisão, os padrões GOF. Os padrões GOF são divididos em 3 categorias. As categorias de padrões de criação, a categoria de padrões estruturais, a categoria de padrões comportamentais. Os padrões de criação são o Abstract Factor, estamos vendo aqui, o Object Pool, o Builder, o Factory Method, o Prototype e o Singleton. Então nós vamos ver, e nós já vimos muitos deles antes de encerrar o curso aí pela pandemia, vamos só revisar rapidinho para a gente continuar. Os padrões estruturais são os padrões Private Class Data, o Adapter, o Bridge,
o composite, o decorator, o facade, e o business delegate, o flywave e o proxy. Então, só lembrando que o nome aqui é façade mesmo. Façade esse nome vem do francês, é uma palavra inglesa, é importado do francês, chama-se façade. Os padrões comportamentais são o chain of responsibility, o command, o interpreter, o iterator, o mediator, o memento, o observer, o state, o strategy, o template method e o visitor. São os padrões comportamentais. Os padrões GRASP são o Information Expert, o Creator, o Controller, o Low Coupling, o High Cohesion, o Polymorphism, o Pure Fabrication, Indirection e o Protected Variations. Os padrões GRASP. Nós vamos ver cada um deles. Os padrões de criação ou criacionais, nós podemos assim, são padrões ou formas de melhor criar ou instanciar objetos. Então nós temos que utilizar um padrão criacional em nossos programas se nós quisermos sempre. Estamos criando muitos objetos e vamos desenvolver uma maneira, a melhor maneira possível de criar objetos. Existe sempre uma classe criadora, que é o creator, né? Criador de objetos, que torna o programa mais flexível. Os padrões estruturais, eles descrevem como a classe podem ser combinados para formar grandes estruturas. Eles descrevem como os objetos podem ser compostos utilizando a composição e inclusão de objetos com outros objetos. Então, esses são os padrões estruturais. Os padrões comportamentais, eles são padrões que descrevem a comunicação entre objetos ou classes. Caracterizam o modo como classes e objetos interagem e compartilham responsabilidades. Os padrões de criação. Sim, então nós vimos os três padrões. Os criacionais, o que eles fazem, quais são o que eles são. Nós vimos os padrões estruturais, o que eles fazem, e a lista de padrões estruturais. E agora os padrões comportamentais, o que eles são e a lista de padrões comportamentais. Agora vamos ver um detalhamento básico sobre os padrões de criação. O Abstract Factor, nós citamos o Abstract Factor entre os padrões de criação. Ele provê uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou dependentes, sem especificar suas classes concretas. O Object Pool, ele é um padrão que utiliza um conjunto de objetos inicializados e mantidos prontos para usar ao invés de serem alocados e destruídos sob demanda. Então, é um pool de objetos, pode ser utilizado tipicamente para manter conexões ou alguma coisa que você não está criando e destruindo ao mesmo tempo, você não precisa mais destruir, você cria, mantém e cria esse objeto pool. A palavra pool é traduzida em português como piscina. Então, se você for trabalhar em Portugal, se prepare para ver o termo piscina ser utilizado no lugar do pool. Então, nós vamos repetir aqui o que em português se diria. Então, o cliente da piscina ou do pool, né, ele vai solicitar um objeto da piscina ou do pool e executar operações no objeto retornado. Quando o cliente estiver terminado, ele retorna para a piscina, ele não é destruído. O pool de objetos são usados principalmente para desempenho e em algumas circunstâncias eles são melhorados significativamente. O Builder é um padrão de projeto que provê uma interface genérica para a construção incremental de agregações. Então nós temos o Builder esconde os detalhes, os componentes são criados, representados e compostos. Então, padrão, pelo próprio nome está dizendo, Builder para construção. O Factor Method, ele define uma interface
para a criação de um objeto, permitindo que as suas subclasses decidam qual classe instanciar. O Factor Method ele deixa as responsabilidades de instanciação para as subclasses. O Prototype ele especifica os tipos de objetos a serem criados no sistema, usando uma instância protótipo. Ele cria novos objetos copiando esse protótipo. O Singleton é um padrão que assegura que uma classe específica tem apenas uma instância. Ele provê um ponto de acesso global para ela, e é dessa forma que certos objetos não poderão ser instanciados mais de uma vez. Então, esses eram os padrões criacionais.